Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast ATB Esportes. Você está vendo que eu prometi e eu estou cumprindo e eu voltei. Começamos no sábado passado com um vídeo do Fábio Feldman, um dos executivos da ATB, falando sobre o tema iniciação no futebol. E eu voltei hoje novamente sobre o mesmo tema e novamente com um convidado especial, ou melhor, uma convidada especial. Hoje nós estamos com a Aline. A Aline, ela é mãe de um atleta aqui da UTB, do atleta do Santos, do Paulinho, do Sub-11, e estamos aqui muito curiosos para saber como que é posso chamar assim, talvez essa loucura de ser mãe de um jovem atleta aí do Santos. Aline, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu que quero agradecer o convite. Acho muito legal essa oportunidade para a gente falar, né? E ouvir um pouquinho o que as mães têm a dizer, porque nós somos uma força muito, muito, muito importante nesse caminho. Vocês sabem. Que demais, Aline. E assim, você pode ter certeza que estamos muito curiosos para ouvir vocês. A gente já teve a mãe do Roberto, que é mãe do atleta, já do profissional, que ela conta um pouco dessa passagem. Nós tivemos também a esposa do Everton, que conta o lado da esposa. Então, acho que é extremamente importante. Agora a gente ouviu o lado de uma mãe, de um atleta do Sub-11 do Santos, Sim. e que está iniciando a sua trajetória. Então, Aline, eu já quero passar para que você explique para a gente um pouquinho sobre a sua rotina. Assim, você teve um filho que muito novo começou a jogar bola, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória do Paulinho até aqui, ou melhor, da curta trajetória do Paulinho até aqui. É curta, mas não dá para separar o Paulinho da bola. Porque, assim, meu marido é um apaixonado por futebol, nós somos de Belém, torcedor fanático do Clube do Remo, inclusive participou, do profissional lá do Clube do Remo, não jogando, mas na diretoria. E quando eu vi que era um menino, eu só pedia duas coisas para Deus: que tenha saúde e goste de futebol. Mas aí o problema foi que ele gostou demais, entendeu? Nasceu realmente muito apaixonado por bola. E a gente percebeu isso quando o Paulinho ele era um bebê, porque ele com ali um aninho e um mês, na festinha de um ano, tudo o Paulinho não andava. E isso me preocupava muito. Eu comecei a notar, poxa, por que ele não anda? O que acontece? Aí levamos, ele foi inclusive para a Rede Sara. Lá ele fez uma avaliação e entenderam que ele tinha engatinhado errado e por isso ele tinha dificuldade para andar. Ele foi andar com quase um ano e 6 meses. E o que a gente Caramba. percebeu? Como foi para o Paulinho querer andar e tirar também um pouco daquela preguiça, né, do costume do engatinhar? Era a bola. Eu tenho os vídeos Que dele. legal. A gente coloca a bola e o Paulinho vai se esforçando para dar os passinhos para pegar a bola. E ali eu vi que realmente os meus pedidos tinham sido atendidos por Deus. Que legal, que história incrível. E Aline, deixa eu te fazer uma pergunta agora bem antes, e aí trazendo um pouco da minha experiência de vida. O Paulinho, ele é prematuro, alguma coisa assim, ou não? Foi só esse atraso no andar, foi só por conta do engatinhar errado? Foi o engatinhar errado. Eu te confesso que quando aconteceu isso, eu fiquei pensando em vários diagnósticos, porque ele vivia com uma boquinha aberta, uma linguinha para fora. Aí eu falava assim, será que tem algo a mais? Foi quando nós decidimos procurar mesmo ajuda. Levamos lá na Rede Sara, ele foi avaliado, passou por avaliação de neuro, aí teve fono, TO, fisioterapeuta, ele passou por todas as avaliações. E era só mesmo um atraso, ele falava até bem, mas era um atraso motor. E conseguiu Uhum. resolver com as terapias e com o uso da bola. Que demais, olha que história, porque assim, a gente às vezes acha que literalmente o Paulinho primeiro chutou e depois andou, né? Ele Foi mais ou menos isso. Primeiro ele começou a chutar para depois ele andar. foi, a bola era o maior incentivo para ele querer andar. Então a gente pegava, usava aquilo para ele dar os passinhos. E aí ele foi. E realmente meu filho sempre foi um apaixonado por futebol. Quando ele começou na escolinha, era eu que levava ainda. O pai estava Com meio quantos anos? Começou com 4 anos na escolinha da Companhia Atlética, que era o R9 lá em Belém, né? Uhum. E aí eu levei para o treino, eu não entendia nada de futebol, inclusive eu odiava o futebol porque o meu cinema de domingo dependia se o Remo ganhasse ou perdesse. Como o Remo quase sempre perdia, eu não ia para o cinema, então eu tinha raiva de futebol. Mas Deus dá um filho para a gente ir, Sim. né, trabalhando isso. Inclusive, Aline, desculpa te cortar, é que eu vi um post que você fez ontem, eu acho, ou hoje, é que eu vi hoje, que você fala que a Aline, acho que de 20 anos atrás, nunca estaria numa arquibancada e hoje é o seu programa favorito, né? É um dos meus programas favoritos, de verdade. Se eu pudesse, se tivesse jogo todo dia, eu ia estar lá vibrante, feliz da vida.
Aí ele começou, né, com 4 aninhos lá na R9 e eu fui levar no treino. E realmente eu notei que ele tinha uma habilidade diferente. Tinha certas coisas que os meninos não conseguiam fazer. Ele dando chapéu nos meninos, como ele conduzia a bola. Eu falei para o pai dele: olha, eu acho que ele joga direitinho. Aí o pai já ficou todo pavão e começou a ir para os Uhum. treinos. Foi quando teve a seleção para entrar no Remo e o treinador pediu que levasse ele e aí ele foi aprovado. Começou aos 5 anos no Clube do Remo. E quando vocês perceberam que isso não era uma brincadeira? Óbvio que a gente até fala muito que ainda esses meninos, o Paulinho principalmente, porque a gente troca bastante mensagem, ali você vai me falando, o Paulinho, ele se comporta como um senhor de 30 anos, né? Em algumas questões da parte profissional. Mas quando vocês perceberam que não era uma brincadeira, que, olha, temos aí talvez uma carreira pela frente. É, assim, eu te confesso que eu demorei para chegar nesse ponto, porque dentro do futebol, quando você fala, ai, o meu filho é bom, o meu filho sabe jogar, o meu filho é um craque, isso pode passar uma impressão assim que você tá, né, como é que a gente fala assim? Que você está metida, que você está Sim, arrogante, sim. que o futuro é muito longo e que não dá para dizer nada, mas eu demorei até eu chegar nesse momento de dizer assim, não, eu acho que ele realmente joga futebol, eu acho que a gente tem que investir, porque é o sonho dele, ele gosta. E assim, o que que eu notava? Primeiro, a facilidade que ele tinha para a rotina. E isso é muito importante Uhum. para um atleta, porque ele se comporta como um atleta. O Paulo Sim. sempre gostou da rotina dele. Então, ele estudava, saía da escola 15 para uma hora ele tinha que estar no treino. Ele almoçava no carro, e aquilo era a maior alegria para ele. Ele nunca se incomodou de ter. Para ele, ruim era final de semana e feriado, porque não tinha treino. E ele gostava Uhum. de treinar. Uhum. Então, eu falei assim: isso é um ponto positivo. Outro é que ele realmente tinha muita habilidade, era chamado para jogar na categoria de cima, o treinador pedia que ele fosse, e a personalidade. Isso daí me chamou a atenção, porque eu trabalho com crianças e eu notei que dentro desse esporte, principalmente do futebol, né, você precisa ter uma personalidade que você consiga se impor, que você Sim. consiga entender o que está acontecendo. É uma brincadeira, eles brincam de jogar, mas tem muita responsabilidade por trás, muita, 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 e desde pequenos. E não vai mudar isso. Pode passar os anos que passarem, o futebol vai ser assim. Sim. Principalmente quando você chega no alto rendimento, como é o caso hoje. E a personalidade dele começou a me chamar a atenção, porque coisas assim que a gente foi num jogo e aí lá nesse jogo o menino foi intencionalmente, né, segundo ele, para dar um carrinho e tirar ele da jogada. Aí eu falei, vai dar confusão, porque eu conheço meu filho. Ele catou um gol. Até o momento que ele conseguiu fazer o gol, para ele ir lá na cara do menino e fazer. "Shh". Falei, meu Deus do céu. Isso com quantos anos, Aline? Eu tenho a foto dele, ele era muito pequenininho, acho que ele estava com 6 para 7 anos. Meu Deus. Uma Aí eu falei, personalidade gigante. muito. E aí eu falei assim, ele não foi bater no menino, ele não foi agredir Sim, o menino, ele poderia ter ido por perfeito, esse caminho. Não, ele disse, perfeito. quando ele saiu de lá, ele falou, mamãe, você viu o que aconteceu? Ele me jogou no chão e eu busquei aquele gol, porque eu tinha que fazer aquele gol e eu ia fazer aquilo. Aí isso gerou uma repercussão enorme, porque muita gente achava que eu e o pai que tínhamos estimulado ele, que a gente que não educava, que a gente que não sabia conduzir o nosso filho, mas ao contrário, isso era dele. O que que a Uhum. gente fez? Filho, talvez não fosse a melhor coisa, fazia só o gol e comemorava com a sua torcida. Você não precisava ir lá e apontar o dedo e fazer assim, porque isso não é legal. Mas, por outro lado, o treinador dele sempre dizia para mim: cuidado com vocês ficarem tolhindo o Paulo toda hora. Que agora é o momento dele libertar tudo isso que tem nele, e mais tarde ele vai começar a entender como é que ele tem que se posicionar nos locais. E de fato isso Perfeito. foi acontecendo. Eu tinha a mania de tolir, de querer tolir, de querer tolir. Porque ele nunca foi agressivo, nunca foi de bater em outros meninos, não era isso. Era o jeito que ele se colocava, a Uhum. seriedade que ele colocava no treino, ele muito pequeno. Então eu falei assim, não, eu vou precisar apoiar meu filho. Sim. Eu vou precisar apoiar meu filho. Eu ouvi de muitos homens, como você, assim, homens 30 e pouco, 40 e poucos anos, chegaram para mim e falaram assim: nossa, eu gosto de ver o que vocês fazem por ele. Porque eu não tive esse apoio do meu pai. Meu pai, ele não ia nos Sim. meus jogos. Eu falei,
é o único preço que eu não vou pagar é esse. Os outros todos eu estou disposta. Mas me arrepender de não ter tentado, eu não vou. E aí a gente foi, né? E ficou esperando a oportunidade do Paulo ser chamado para fazer testes fora. E foi onde surge o Santos. Eu tinha levado no início do ano retrasado no Cruzeiro, foi muito bom lá também, adorei a estrutura, tudo, mas meu coração não bateu ainda forte de dizer vai ser no Cruzeiro. E aí ele foi para um campeonato no interior do Pará, Com jogar o Remo. com o Remo, jogar na categoria de cima. Inclusive nesse campeonato ele estava acho que estava de lateral. Aí Tá. acabou o jogo, né? Acabou o jogo e veio o Balu daqui do Santos e chamou meu marido e perguntou como as pessoas perguntavam, porque até a minha camisa aqui, né? Tu que é o pai do Lourinho de Faxinha? Que é assim que o pessoal falava, a minha camisa tá aqui, mãe do Lourinho de Faxinha, que o pessoal falava, vai, tu que é a mãe do Lourinho de Faxinha? Aí falou, aí meu marido e tal. Aí pegou o contato e aí depois marcou para vir fazer o teste aqui. Isso com quantos anos? Isso foi em 2023, ele estava com 9 anos. E ele tá em Santos desde os 9 ou ele veio depois? Foi, dos 9. Ele completou 10 anos aqui, fez 11 anos agora aqui. Vamos fechar o segundo ano dele aqui. E como é? Você tá falando aqui, eu imagino que você esteja em Santos, né, Aline? Tô. Porque aí, até para contextualizar para as pessoas, eu e a Lina a gente tem uma troca legal de mensagens. Então eu sei que ela fica bastante nessa ida e vindas, por isso que eu perguntei se ela estava aqui. Mas nem sempre é aqui, né? Nem sempre é em Santos, né, Lili? Como que é? Ficar longe, por mais que vocês já me contaram que vocês estão frequentemente juntos, então dificilmente vocês vão ficar um tempo muito longo distantes, mas às vezes não está no dia a dia e talvez o pai não esteja. Como que é Isso. lidar com isso, com essa distância? Assim, né? Até isso é até legal de outras mães que se veem nessa situação de o filho ter oportunidade, não saber como faz, tudo se arruma. Então, Deus ele está aí para mostrar para a gente, para nos ajudar e mostrar o caminho. O Paulo, ele tem duas mães, é a Aline e a Ana. A Ana, ela está na nossa casa desde antes do Paulinho fazer 1 ano. Então, ela que fica aqui, que mora permanentemente aqui em Santos e que fica com ele, com a minha filha, que não quis deixar o irmão, que não Que quis ficar demais. longe do irmão. E eu não tive ainda a possibilidade, nem meu marido, de fazer a nossa migração para cá para trabalhar permanentemente. Então, eu moro basicamente 15 dias em Belém, 15 dias em Santos, para Tá. trabalhar. Convivo com a saudade, convivo com a angústia de não ter, não sentir aquele cheirinho, não dar um abraço, não participar, mas a gente está conseguindo levar da melhor forma possível, porque eu olho os meus filhos e eles estão felizes. O Paulo, eu Sim. falo, olha, ele já está um caiçara aqui. Só não tem sotaque, mas o resto já virou. E aí as coisas foram se organizando. A gente foi vendo, né? Cheguei para Ana, falei, Ana, a gente vai mesmo. Ela falou, é para ir hoje ou é amanhã? Eu arrumo a minha mala e vou embora. Então, Que demais. é coisa de Deus, né? Que Você demais. ter, você ter um anjo assim que participe de tudo, ter contado com o apoio da nossa família que no início estranhou. É, o cenário para as pessoas que são sul-sudeste, ele é muito diferente de você ser um atleta do norte e do nordeste do país. Muito, muito, muito diferente. Então, os meninos do norte e do nordeste, eles precisam viajar para as competições para poder serem vistos. Essas competições, os clubes, a maioria não tem estrutura de pagar. Quem paga tudo são os familiares, então é tudo Sim. patrocínio. A Sim. única forma nossa deles serem vistos em campeonatos é viajando. E aí a gente viajava muito pelo Remo, tinha muito campeonato. Quando eu chegava nesses campeonatos, eu olhava os meninos de fora, Flamengo, Santos, São Paulo, outros clubes, e eu dizia assim: nossa, o Paulo não perde para esses meninos. O, não é não perde, sabe? Eu digo, mas ele tem a mesma Não tá qualidade. abaixo, tá na Não, mesma ele não linha. está abaixo. Perfeito. E eu não posso mais segurar o meu filho aqui. Quando chegar a Uhum. oportunidade e ele for aprovado, eu vou ter que ir. Porque tem uma coisa no futebol que fala assim: o menino começou a sobrar. Que é assim, no treino ele tá indo além, aí ele vai na categoria de cima. Lá em Belém a gente tinha poucos campeonatos, só tinham poucos times para jogar contra. E isso, de Sim. certa forma, poderia puxar ele, né,
para não se desenvolver o quanto ele precisaria naquele momento. E foi aí a nossa decisão, tudo foi se ajustando, não é fácil, é muito difícil. As pessoas confundem muito que, para quem tem uma condição financeira melhor é mais fácil. Não, gente, A saudade não tem dinheiro, né? esqueçam. É difícil para todo mundo. Por outro lado, né, pensando no lado da mãe, eu como uma mãe de atleta, como é que eu me porto? Eu simplesmente sou só uma mãe de atleta? Não. Eu Sim, sou uma mulher que tem os meus sonhos, que claro. estudei, que tem o meu trabalho. Então, eu não queria jogar esse peso em cima do Paulinho, de largar tudo e dizer: estou aqui só por conta sua. Se não der certo, depois eu vou acabar te culpando, dizendo que eu larguei tudo. Então, isso eu não queria. Por isso, eu Uhum. procurei manter o meu trabalho, me organizar trabalhando aqui agora em Santos. Eu já comecei a trabalhar. Aos poucos, ir fazendo uma migração, mas para eu não depositar esse peso todo em cima dele, porque ele é uma criança. Exato. Perfeito. E assim, Aline, isso casa muito com o que a gente falou com o Fábio, né? No outro podcast. E o assunto era exatamente esse. Às vezes, e já que você falou, eu vou continuar falando. Eles são crianças. Eles são É, crianças. E muitas vezes a gente vê pais, e quando eu falo a gente vê pais, não é generalizando que todos são assim, vocês são diferentes. Tem muitos que são diferentes, mas tem muitos que sim, que vê um filho de 11 anos que joga bem, que às vezes está num time grande, e larga tudo para viver o sonho do filho. Isso é legal, isso é bacana, porque você está dando um apoio para o filho, mas ao mesmo tempo é uma pressão muito grande. A gente às vezes vê uma criança de 11 anos sendo o homem da casa, o pai da família, né? Eu uso bastante aspas para dar essa expressão, mas é algo que a gente quer bater muito nessa tecla nesse podcast, nessa série que a gente está fazendo. Eles são crianças, eles têm que ser tratados como crianças. Claro, é extremamente incrível vocês apoiarem um sonho dele, mas vocês não podem transformar o sonho dele em um pesadelo daqui 3, 4 anos, caso ele não chegue até o profissional. Porque uma coisa que a gente falou bastante no outro podcast foi o funil ele é muito estreito. Hoje o Paulinho está se destacando no sub-11 e aí ele vai para o sub-12 e continuar se destacando, se Deus quiser, em todas as categorias. Mas para chegar até o profissional são muitos anos de dedicação e talvez assim abdicar de viver algumas coisas que crianças normais, né, crianças que não são atletas vivem. Eu tenho certeza que não muitas vezes ele queria ter vocês perto, mas ele precisa estar longe para poder seguir o sonho dele. Então é muito importante essa sua fala sobre não depositar o destino da família nas costas de uma criança de 11 anos, porque infelizmente em muitos casos é o que acontece. Eu acho que você deve viver e ver isso muito também, né, Linda? Desde o Remo até hoje em campeonatos externos que vocês têm ali sim. com o Santos, né? Eu acho que assim, né? Você tem que se inserir nesse meio, você tem que pensar no contexto da família como um todo. Quando tem irmãos também, pensar no bem-estar e no futuro dos irmãos. Então, a minha filha precisava ter aqui, Ela é mais velha, né? ela é mais velha, ela precisava ter aqui algo igual ou melhor do que ela tinha em Belém, senão eu estaria Perfeito. sendo injusta com ela. Aí ela veio para cá, gosta da cidade, estuda numa escola boa, já tem amigos, já é feliz. Todo mundo tem que estar feliz nesse processo. Eu tenho que estar Perfeito. feliz, o pai tem que estar, o Paulo tem que estar, a irmã tem que estar, e a Ana tem que estar, até a cachorra tem que estar. E, Perfeito, e a perfeito. cachorra fica melhor agora aqui em Belém, aqui em Santos do que em Belém. Belém ela adoeceu. Porque Santos é uma cidade apaixonante, é uma cidade gostosa, leve, as pessoas estão mais tranquilas, essa coisa da praia, né? O futebol aqui é muito importante, ele movimenta essa cidade, então Sim. todo mundo olha com ele com a roupinha do Santos. Nossa, ele joga no Santos, é da base, qual é o sub? É bem gostoso, sabe? De estar vivendo isso tudo aqui nesse clube, nessa cidade. Aline, só uma observação, Santos é maravilhoso, mas que não vamos falar de açaí, né? Vamos deixar o açaí de Belém, que aí o açaí é melhor, né? Não, de jeito nenhum. Aqui a gente chega com o isopor com 10 litros de açaí. O nosso refrigerador sempre tem. O Paulo é viciado, né? Então ele toma todo dia o açaí. Todo dia, Que todo dia. demais. Que demais. Que E tem demais. que ser o de Belém. O daqui ele, né? Não, mãe, isso aqui é gosto de sorvete. Tem. Eu vi um stories dele, eu acho, faz um tempinho, que se eu não me engano a frase era exatamente essa, dele falando, não, eu tô tomando sorvete.
Não é, não é açaí, tô tomando Igual sorvete, sorvete. gostoso, Aquilo é sorvete. pra Não... gente não é açaí. Que Mas demais, aí, que demais. mas tá certo, porque como meu marido vem muito, mais do que eu, ele acaba sempre trazendo. Aí a gente dá açaí aqui, dá açaí pro pessoal do Santos, dá açaí pros colegas. A maioria não gosta, porque vocês já estão com o paladar Sim, distorcido para açaí, tá? exato. Não, não, não compara, não compara. Então, como fala, são comidas diferentes. Isso, é verdade. É bem diferente. Aline, e agora eu quero saber, eu ia estar até marcado aqui uma pergunta para te fazer, mas na verdade ela acaba sendo duas. Eu quero saber a rotina de uma mãe de um atleta do sub-11. Mas eu quero saber duas rotinas, porque eu imagino que você tenha duas rotinas. Uma Sim. rotina em Belém, sendo a mãe mais, entre aspas, mais distante dele, né, por conta de estar em Belém, e uma mãe aqui em Santos. Me conta pra gente como que é dividir essa rotina com É. viagens, etc. Em Belém, eu fico obcecada por trabalhar. Porque Você eu estou foca em longe trabalhar. deles, ocupa meu tempo, mas o que é que eu fiz, né? Dentro deste processo, eu percebi que a atividade física, ela ia ser uma das minhas maiores aliadas para conseguir estar bem, convivendo com a saudade, convivendo com a ansiedade. Então, eu sempre tenho essa rotina. Eu faço atividade física logo de manhã, depois eu vou para o consultório. E aí ficou eu e meu marido. A gente, para não ficar com a síndrome do ninho vazio, só que de crianças, porque isso se vive quando eles casam, e a gente já Sim. está vivendo com eles crianças, a gente também. No início foi como um velório. Os primeiros dias, os primeiros meses, a gente não tinha vontade de fazer nada. Eu chegava em casa, dava vontade de chorar, eu fico emocionada quando eu lembro, porque eu ficava com muita saudade. Entrava na minha casa, era um silêncio. Eu olhava, não tinha um, não tinha o outro, não tinha nada. E a gente procurou ressignificar isso, né? Então, quando a gente está lá agora, aí a gente vai na igreja, a gente vai no cinema, a gente vai jantar, tenta ter as nossas programações esperando o dia de voltar, né? De vir para Sim. cá. Eu falo que o dia mais feliz que eu fico, igual aquela sensação de quando a gente se apaixona e tá com aquela borboletinha no estômago, é o dia de eu vir para cá, quando eu vou encontrar as crianças. Aí, quando eu estou aqui, já é uma outra rotina. O Paulo, ele treina basicamente todo dia, né? Só agora no campeonato que as segundas não tem. Mas a rotina da casa funciona. Às 5h40 acorda todo mundo, porque minha filha estuda de manhã. O Paulo treina de manhã. Ela vai no transporte escolar, eu deixo ele na vila às 7 horas. Só que ele, se ele não chegar 10 para 7, 5 para 7, desprograma o dia dele. Então é um negócio assim, uma loucura. Tem que sair E daqui isso não é uma regra do clube, é uma regra do Paulinho, né? dele. Ele tem que apertar o elevador 6h40, porque demora 7 minutos daqui na vila. O Paulo não sair. Quando eu não estou aqui, a gente tem até uma carona para ir. Mas a carona, ela vai 3 minutos depois. Só que isso desprograma o cérebro dele de uma intensidade tão grande que eu falei, não vou pagar esse preço. Aí ele vai com a Ana de Uber. Aí Sim. chega na vila, fica, aí eu procuro ir fazer a minha atividade física, faço as minhas coisas, e depois volto para buscá-lo. Agora ele almoça na vila, então ele sai 11h30 todo dia, já volta para casa correndo para tomar banho, às vezes faz dever de casa correndo e vai para a escola, né? Ele tem as outras atividades, aí ele faz catequese, ele tem a Uhum. preparação física no Ciência do Futebol, eventualmente tem o personal dele também, que ele faz. Tem o preparador mental, que é o Ticão também. Uhum. Tem aula de inglês online. Sim. E as outras atividades de brincar, que eu não sei nem brincar para ele também, né? Para eles todos lá é só ir para a pracinha jogar fute-mesa. É isso, Quando eles não estão com a bola jogando futebol, eles querem jogar futebol nas fute-mesa. horas de lazer. Mesa, fute-mesa, fute-mesa. Aí nos finais de semana tem jogo, às vezes tem jogo do futsal no sábado e jogo do futebol no domingo, né? Então a gente vai seguindo aí. Aí a gente faz programação, por exemplo, faço uma programação minha. Tinha uma corrida que eu queria ir. Aí vai ter jogo no dia, na hora. Não pode. Sempre a prioridade vai ser eu dou pro futebol. Sim. Eu não encaro isso aqui assim, não estou brincando, entendeu? Sim. Independente de amigos, familiares que não entendam, que digam assim, poxa, mas tu não pode faltar.
Ai, mas ele tem jogo toda hora. Gente, cada jogo é muito importante, cada jogo é muito gostoso, é muito legal. Aquele clima antes, a gente vai para a porta da vila, os pais, aí a gente bota a música, dança, canta. Então se eu estou aqui, eu não perco nenhum jogo. Muito, só se eu estiver doente. Só se eu estiver doente. E E como que é quando tem jogo e você tá lá? aí eu fico assistindo, né, pela Isso televisão. quando tem transmissão, porque nem todos os jogos ali, Tem Copa todos os jogos. Bull, tem Mas alguns eu, jogos que... se tem jogo quinta, 3 da tarde, eu já programo com a minha secretária, ó, não vou atender esse horário, só volto 5 horas para atender. 3 às 5 eu tô lá concentrada. Aí hoje eu já sou mais madura, né? Uma mulher mais madura, porque se perder, se não for bem, eu respiro e falo, não, tenho que seguir a minha vida. A minha vontade era Sim, ficar em posição fetal, sim. sofrendo. Aquela frase que Mas você já estou falou no madura. começo, Aline, que o seu final de semana dependia do jogo do Remo. É mais ou menos isso, né? Agora depende do jogo do Santos. E é isso, aí fico, vou, mas já tô entendendo que nem todo jogo vai ganhar, nem todo jogo vai jogar tão bem, vai ter jogo que vai ser protagonista, vai ter jogo que quase não vai aparecer, e aí a gente vai evoluindo, vai passando, né? E acho que é assim que o legal já dessa fase, assim, de estar no clube grande. Eu já não vivo Sim. mais a busca, por exemplo, de estar no Remo, a gente sempre ficava pensando quando ia chegar num clube grande. Não que o Remo não seja grande, o Paulinho tem um vídeo que ele Do eixo, né? Do é eixo uma ali de grande, maior destaque, né? mas a gente está aqui, é onde as coisas acontecem, é onde os meninos são vistos. É, eu falo que eu adoro esse clube aqui. Eu adoro. Só eu posso falar alguma coisa do Santos. Se alguém falar do Santos, eu fico louca. A gente se envolve demais, então já sei todas as Imagina. músicas. E Aline, agora você comentou em determinado momento que tem o inglês, que tem a escola, tem o dever de casa. Como que é equilibrar essa questão da educação, quando eu digo educação, da escola mesmo, né? Porque eu já conversei bastante com você, algumas vezes com seu marido, e eu percebo que vocês indicam, vocês querem que ele jogue, mas também tem essa ponta dura ali de cobrar a questão da escola. Como que é É, equilibrar isso? quem é mais assim é o meu marido com a história da escola. E ele é muito, muito, muito. Eu já não, eu sou das atitudes, das posturas, de ser um bom homem, de como Sim. ele vai ser. Então, eu acho que esse casamento até é bem perfeito nisso, porque a gente consegue equilibrar bem as coisas, né? Mas o Paulo, ele não dá trabalho para a rotina. Eu pensei Uhum. que eu ia pagar esse pecado, porque eu tenho esse pecado. Eu dava muito trabalho para minha mãe para a rotina, eu era muito chata na rotina. Ele não dá trabalho nenhum. Então ele é daquele, tem que Sim. fazer, ele faz. Tem que tomar banho, ele toma, tem que fazer o dever, ele faz. Tem que estudar, ele estuda. Então segue, sabe? Você fala, ó, você tem que sentar hoje para estudar, você tem aula, não sei o quê. Ele segue. Ele é muito bom de rotina. Então acho que isso facilita. O Santos, ele tem alguma. A gente eu até fiz essa pergunta para o Fabinho, a gente não tinha essa informação. O Santos tem alguma regra com relação ao estudo? Tem que estar Eles matriculado, tem cobram, que estar com boas eles notas? Ou... cobram, eles cobram o tempo inteiro, eles cobram falta dos meninos na escola, não pode faltar, só se tiver justificativa. O boletim tem que apresentar a cada bimestre lá, tá? Então, eles cobram todos os boletins dos meninos, você tem que levar lá. Todos são cobrados. E graças a Deus é assim, ele tá bem na escola, ele sabe, ele tira notas boas, ele é dedicado, a gente teve reunião da escola agora, então, o Santos não deixa isso, de jeito nenhum. Que Jamais bom. um menino pode ficar ali sem estar estudando e sem estar tendo nota boa para passar de ano. É, porque é uma das coisas que a gente comenta muito, é que assim, o futebol, ele é uma frase, acaba sendo um pouco repetitivo, né, para quem está assistindo todos os podcasts, mas é uma frase da Universidade do Futebol fala isso. O Brasil não é uma fábrica de talentos, é uma fábrica de frustrações. E aí entra naquilo que a gente comentou do funil mais estreito, de ser muito mais difícil. Então, o futebol, na minha opinião, eu acho que na sua também, ele tem que formar não só atletas, mas pessoas, né? Formar o cidadão. E obviamente que o ensino ele está porque se ele ir muito bem na escola ele vai se dar muito bem no campo e eventualmente se alguma coisa der errado ele também vai ter um suporte por trás. Então eu acho que esse equilíbrio ele é muito importante, né? Porque você tem que ter planos para caso alguma coisa saia fora do eixo, que infelizmente não depende só de vocês, depende só do Paulinho, não depende só do Santos, tem vários fatores externos que fazem com que as coisas aconteçam, né? Isso é até
Com o Paulo é mais complicado tu falar no plano, outro plano, porque ele fala que o plano B atrapalha o plano A e que ele só tem o plano A. Filho, eu nem faço essa pergunta, porque eu te confesso que eu não sei. Vocês podem me cobrar um dia mais tarde isso e dizer essa mulher tá louca, não sei porque ela fala isso, mas não sei, tem um negócio dentro do meu coração que diz que esse menino vai ser muito realizado como jogador de futebol. Eu não faria as escolhas que a gente fez se eu não tivesse muita certeza disso, porque eu acredito muito e eu vou falar uma frase agora que se eu parar no meio, as pessoas vão dizer que eu sou arrogante, mas eu digo hoje, Paulo, falo para ele hoje, meu filho, você não tem ninguém, nenhum rival, nem ninguém que possa lhe atrapalhar, ninguém está à sua altura de lhe atrapalhar. Se eu parar aí, parece arrogante, mas é porque ele só vai perder se for para ele mesmo. Se ele Sim, passar a não querer treinar, se ele passar a querer outras coisas da vida, aí é mulher, é bebida, é tudo, sim. é o que pode atrapalhar o caminho dele. Se ele seguir esse caminho, treinando, se dedicando, com a seriedade que ele nos mostra, fazendo direitinho, não tem como dar errado. Não tem, E, porque. e assim, Aline, às vezes é o pior rival, né? Porque é Hoje, o que é o mais perigoso, digamos assim. eu vejo muitos pais perdendo tempo e energia focando em achar que é A, B ou C que está atrapalhando o caminho do meu filho. Mas eu não vou ficar aqui falando, ai, filho, coitadinho de você, poxa, você é um injustiçado, o mundo tá. Não, vamos lá, vamos treinar. Não foi bem nesse, no próximo vai ser melhor, vamos treinar. O que que faltou? O que que você achou? Já fez sua autocrítica? E aí? Aí a gente conversa, a gente conversa. Ele gosta muito de conversar, ele conversa sobre jogos, ele quer saber a opinião, o que achou, o que que não achou. Ele tem também já está se blindando para até a gente como pai às vezes erra e aí Sim. ele fala: Ó, mãe, eu só vou falar desse jogo hoje. Amanhã não vou falar mais. E acabou. Amanhã é um outro dia, acabou. Então, eu não sei. É como Demais. tu fala, parece um velhinho conversando já. Não, tem. Você vê que assim, até a forma dele agir ali dentro do campo, nos vídeos, a forma como ele vai dar apoio para um atleta, a forma como ele, né, comemora os gols, não parece um sub-11. Ele tem algumas atitudes que não parecem um sub-11, é engraçado. E ele sempre foi assim desde pequeno, viu? E ele é um menino assim. Se eu falar, Paulo, fale isso, ele vai falar aquilo. Que ele tem um Toddzinho aí, que é aquele opositor desafiador, que foi Aham, modelado pelo esporte. aham, E quando a gente vai ouvir falar dos atletas de futebol, dos que deram certo, dos jogadores, todos eles têm algo assim. Eles não se sim. conformam muito com as coisas, eles são muito questionadores, eles têm opinião muito forte. Aí eu falo, né, deve ser alguma coisa que Deus preparou aí. É difícil para conduzir, a gente vai, só que até quem faz a preparação mental dele, o Ticão, ele sempre fala para mim, é muito mais fácil eu regular para baixo do que eu pegar um pouco motivado, sem muita confiança que não e colocar Sim, para cima. Então, tenham sim. calma. Vamos com calma, ele só tem 11 anos e aí hoje, cada vez mais eu já vou entendendo. É uma criança, tem 11 anos, tem muita coisa para acontecer. Quando chegar a puberdade também, muita coisa pode acontecer. Sim. Tô com pavor desse momento da puberdade. Ele já sonha com a puberdade, que ele já ouve os meninos Sim. do 12, do 13, não sei o quê, quer ir andando de bicicleta para a vila. O sonho dele é ir de bicicleta sozinho para a vila. Eu falo que jamais. É isso. É porque é engraçado que a gente está falando do desempenho, da performance, o jeito que ele joga, o jeito que ele age, mas aí tem essas atitudes, às vezes, tipo, é de uma criança de 11 anos, né? Que quer fazer as brincadeiras com os amigos de escola, né? É muito essa linha, assim, e é engraçado a gente conversar assim, Aline, porque a gente nunca entra nesses assuntos ali no dia a dia do WhatsApp, dos jogos, etc. Então eu não tenho essa visão do Paulinho, da criança de 11 anos que é igual o meu sobrinho que não joga futebol, ou né, qualquer outro. Então você tem essa visão da criança que, não, mas deixa eu ir de bicicleta. Não, você não pode. Você pode enfrentar a zaga de um time e bater um pênalti decisivo. É, Mas né, tem coisas que não dá, você né? não vai, é isso. Legal. Demais. Demais. Aline, agora eu vou puxar um outro assunto, que aí eu vou ter que, de novo, talvez dar uma contextualizada, que é sobre a ação da Federação Paulista.
Eu expliquei isso no vídeo anterior falando sobre com o Fabinho, que a federação ela teve essa ação que eu achei incrível, que foi a ação Menos Ódio, Mais Futebol, onde ela chama a atenção dos pais, principalmente dos pais da categoria que você está inserida, do Sub-11 e do Sub-12, sobre a forma como muitos pais estavam se comportando nas arquibancadas. Primeiro ela faz um alerta, depois ela toma uma atitude drástica, e depois vem um vídeo da campanha, um vídeo interessantíssimo, inclusive, que vale a pena. Já dei esse spoiler no vídeo anterior, mas eu reforço que vale a pena ver. E a gente teve esse gatilho de fazer isso no mês da criança de propósito, porque muita gente fala sobre o sonho da criança, fala sobre o sonho do garoto que quer ser jogador de futebol, mas poucas pessoas falam sobre esse processo para chegar até lá. E o processo que a gente ouviu com o Fábio, que é um processo difícil, olhando do lado profissional. Agora a gente está ouvindo do lado da mãe, do familiar que está ali com ele, e que percebe que é muito mais difícil ainda. Só que a gente percebe que, com a Federação Paulista fazendo a ação que ela faz, a gente percebe que tem pais que talvez não jogam a favor do filho. Porque é o que eu comentei com o Fabinho. Você ir na arquibancada, falar mal de um, falar mal do outro, pedir para o seu filho quebrar a perna do outro, você não está só prejudicando a carreira do seu filho. Talvez você está prejudicando a vida dele. Porque ele vai ter gatilhos que vão ficar para a vida inteira. Então, primeiro eu queria saber de você, Aline, como uma mãe de um atleta e talvez como público-alvo, né? Obviamente que você está, e aí eu falo por experiência, você não está muito longe de ser um das mães que fazem aquilo que a Federação Paulista pede para não fazer. Inclusive, por isso que a gente está batendo esse papo contigo, porque a gente conhece a educação que vocês têm e a educação que vocês passam no Paulinho. Mas eu queria ouvir de você um pouquinho sobre essa ação, sobre esse movimento da Federação Paulista em chamar a atenção dos pais para um crime que, de certa forma, está acontecendo no caso. Olha, inicialmente, quando eu vi, né, a campanha, quando eu vi o que ia acontecer, os portões fechados, para mim foi muito ruim, porque inclusive era o momento que eu ia estar aqui, eu não vejo todos os jogos do meu filho e eu fiquei penalizada naquele jogo de não assistir. Depois, Sim, eu disse que só com uma medida drástica, assim, talvez pudesse tocar o coração dessas pessoas. Essas pessoas, elas não têm que ir para jogo, elas têm que estar dentro da casa delas. perfeito. Porque, assim, a gente lembra que isso mexe, filho, ele pode te levar para um lugar de irracionalidade. Os seus atos podem se tornar irracionais a partir de coisas que podem acontecer com seus filhos. Mas nós não temos esse direito, entendeu? Então, eu já vi coisa muito feia acontecendo em jogos, que eu não compactuo, que eu não acho legal. Acho que tem coisas que não vão mudar. Por exemplo, a gente mexe com o juizão, né? E aí, juizão? Ei, juizão, esqueceu o óculos em casa? Ei, juizão, tá cego? Sabe? Coisas assim, isso eu falo, mas eu jamais imaginaria Sim, que aquele homem vai sair da casa dele com o intuito de ir lá prejudicar uma criança, entendeu? Ou que uma sim. outra criança tenha que ouvir qualquer tipo de coisa, porque eu jamais, e gostaria que fosse com meu filho, então eu jamais faria isso com o filho de alguém. Né? Até porque hoje o futebol é bonito você ir para o estádio ver mulheres, ver crianças, ver senhoras estarem lá. Então precisa tirar um pouquinho desse ambiente de palavras ruins, de um monte de palavrão. Tá certo que eu já chamei palavrão também, mas não para as pessoas, eu chamei para a situação. Mas a gente precisa, isso precisava acontecer. E a federação, ela não pode parar, ela tem que continuar com Sim. campanhas permanentes, educativas e punitivas para quando as situações forem constatadas. Então, foi constatado, aconteceu, tem que ser punido. Só assim vai se aprender, né? E Aline, assim, falando ainda sobre, você mesmo comentou que você já viveu coisas parecidas, assim, tipo, de ver pais sendo agressivos, vou usar um termo, não sei se é esse, mas agressivos. Você, como uma mãe, como você se sente vendo atitudes como essa de agressividade de parte de pais, né? Porque a gente não sei se pode chamar de torcedor, porque para quem não acompanha essas É, categorias que a gente acompanha, 99% do pessoal que está ali na arquibancada são familiares. Então, não sim, é torcida, são familiares. Então, como você, como mãe, vê outros pais tomando atitudes como essa? é aquilo, é vergonha alheia que a gente fica. O sentimento é esse. Você fica incrédulo de uma pessoa sair da sua casa com aquele intuito. E assim como eu já vi também pais sendo muito rigorosos esculhambando, né, que a gente fala lá no Pará, os seus próprios filhos por atuações que eles não acharam boas. E aí, assim, cara.
Se tu faz isso com teu filho, entende, é o início do fim. Não tem como. Perfeito, Não tem como, perfeito. não tem como uma criança dessa vingar hoje no mundo atual, que é muita pressão, é a internet. Aí parece que o celular já vai entender o que a criança está passando, já vai começar a mandar uns outros conteúdos para ela, e aí entra na esfera do bullying, vai. Quando você vê, você arruinou um talento. Então, a Perfeito. gente, cada vez mais eu procuro ler, ouvir depoimentos, ouvir quem entende, é atleta campeão, é ticão, é profissão jogador, vários, sabe? Ouvir podcast de exemplos de pessoas para eu melhorar a minha postura como mãe de atleta. Uhum. Não posso estar cobrando dele. Eu falo, a única coisa que eu falo, filho, a mãe só não gosta de não ver garra. O resto, meu filho, se Sim. você errar, perder bola, perder gol, chutar para fora, o que for. Eu só gosto de garra. É. Mas até isso eu tenho que parar. Eu não tenho que estar falando nada pro Paulo. Paulo já é cobrado, o Paulo já ouve, ele já é instruído, ele tem profissionais que são capacitados para isso. Não é o meu papel. Eu tenho procurado cada vez mais melhorar para tentar não falar. Não é fácil, porque a gente convive com ansiedade. Uhum. Olha, ser mãe de atleta, eu acho que é uma das maiores pressões que existe. Mas quando eu lembro que o atleta sofre 10 vezes ou 100 vezes mais a pressão do que a gente sofre, então a gente só tem que acolher e se portar mesmo Sim. como pais, né? Sim. Olha, sabe que no passado as pessoas tinham a profissão de jogador de futebol como uma profissão, era marginalizada. Até Sim. de, vagabundo, só corre atrás da Sim. bola. Perfeito, perfeito. Cara, quando eu fui entender o que é ser um jogador e como é para tu te tornar um jogador, a pressão, a cobrança, a rotina, desde às vezes 5 anos de idade, 10 anos de idade. Os meninos chegam com 20 anos, eles já estão aí há 15 anos treinando daquele jeito, daquela forma repetida. E eu pelo menos na minha profissão, eu fui ser cobrada quando eu era uma adulta, quando eu tinha capacidade já intelectual, emocional para isso. E eles não, desde pequenos. Então hoje talvez seja uma das profissões que eu mais admiro, E assim, sabe? Eline, uma coisa que interessante sobre você falar sobre a idade, a profissão, etc. Muitas pessoas, e eu vou usar o mesmo termo, normais, começam a trabalhar com 17, 18, vai 16. O jogador de futebol, o Paulinho, tem uma rotina de trabalho. Uma É, rotina de alguém que trabalha de manhã e estuda à tarde. E aí tem que fazer os seus complementos para melhorar o seu trabalho. Basicamente, é uma rotina de trabalho. Só que assim, a gente está falando, vamos falar de agora, com 11 anos, ele já começou antes, mas 11 anos. Em que profissão que você vê alguém começar a trabalhar com 11 anos? Não não, existe não isso. existe isso. E a cobrança mesmo, o peso, você só sente quando você é adulto. Você faz a faculdade ainda de forma leve. Tem faculdade que você vai, formou, e aí depois que começa a vir o peso. Eles já sentem o peso desde sempre. Então, eu tenho uma admiração hoje por jogador de futebol, assim, profunda mesmo. É uma repetição, a vida é repetida todos os dias. Eles abdicam de tanto, de tanto. Aniversário não pode ir. Olha, agora a gente tem um casamento em Belém que a gente queria muito que o Paulinho estivesse, mas não pode ir, tem jogos decisivos. Eu jamais, ele não sairia daqui nem a peso de ouro para ir lá pro casamento. Apesar dele Sim. amar todo mundo, querer muito, mas não sairia. Então a abdicação é desde novo. Então a gente só tem que ser mesmo espaço de acolhimento, sabe? É. De Essa questão do escuta, acolhimento é muito importante. escuta. Já hoje, por exemplo, quando ele chegou, eu queria saber muito dos treinos, eu queria saber detalhes. Hoje eu já tento dar só um geral, ainda não consigo não falar. Deu 10h30, 11 horas, eu já tô lá de Belém. E aí, filho? Mãe, depois eu te ligo. Depois ele me liga. Ai, mãe, hoje foi assim, foi assim. Eu já tô. A conversa que durava 15 minutos, hoje já dura uns 3. Eu já tô conseguindo me Sim, educar. Cada vez mais sim, eu vou me educando, mas também não nasci pronta, não existe manual, sim, você vai sim. aprendendo vivendo. E Mas estamos em olha, isso, evolução. essa questão que você falou a importância que você dá para o escutar foi uma das coisas que o Fábio citou aqui na nossa conversa. Que ele falou assim, ele chegou em um caso específico, ele perguntou para pro pai do atleta: você já perguntou para o seu filho como foi, o que ele fez,
se ele gosta desse tipo de atitude. E ele falou, não. Eu falei, então pergunta. Então, assim, você, e eu, por conhecer um pouco do que a gente, né, conversa no dia a dia, eu tenho certeza que o Paulinho é um tipo de pessoa, que eu não vou mais tratar agora como criança, mas é um tipo de pessoa que falaria, mãe, eu não quero falar sobre isso. Assim como Ele você é, falou que ele, dependendo do jogo, ele fala, vou falar só hoje. ele é. Então ele já tem esse pensamento e eu já percebo que existe esse diálogo, que é muito importante, porque às vezes você poderia estar mudando a vida de todo mundo, porque o Paulinho joga bola, mas assim, não é o caso, óbvio, mas será que ele quer ser jogador de futebol? Quantos e quantos casos de jogadores que talvez jogam muito, mas a vontade deles é ser médico, né? Então é importante ter esse diálogo e é importante você correr pelo seu filho, desde que você saiba o que o seu filho quer e é bem claro que vocês sabem ter esse diálogo. O diálogo em casa é a base de tudo. A gente conversa sobre tudo. Essa geração agora, para os pais que conseguiram isso, que já vieram trabalhando isso desde pequenos, você vai ter amigos mesmo, parceiros que contam tudo, que não tem. O Paulo fala de qualquer assunto para mim e para o pai dele. Ele conta tudo, tudo, Sim. tudo, tudo, tudo. Ele não tem vergonha de falar nada. Então isso torna a relação muito mais fácil. Quando a gente está sendo invasivo, quando a gente não está sendo legal, ele fala. E ele está aprendendo a se blindar. Então, Sim. o que que ele tem feito também? A gente ouve muito Joel J, que dá umas dicas, ele tem 2 minutinhos por dia, já tem umas coisas legais. Livros que ele está lendo para ele evoluir, ele gosta. Ele faz a preparação mental, que também já faz a blindagem dele, porque ele precisa se blindar para todo mundo, até para o pai e para a mãe. Aí outro dia na Uhum. sessão ele falou, eu falei, fala que tu disse que ia falar mal de mim. Aí ele, pois é. Aí foi e falou mal de mim na minha cara. Eu falei, tá vendo? É isso que eu quero mesmo, meu filho, tem que falar. Que a gente erra, Sim. eu vou continuar errando, mas quem vai me dizer o limite é você, eu vou percebendo, e a gente vai construindo essa relação para que fique cada vez mais saudável, até porque é muito longo, ainda tem tanta coisa. Muito. Ele está Em, começando. em um mês acontece tanta coisa, imagine anos e anos que ainda faltam, né? Exatamente, exatamente. Aline, agora eu vou te fazer uma pergunta que é quase que pessoal, porque eu passo um pouquinho por isso. Eu comentei também no último vídeo que eu tenho, assim, não vou falar receita porque ninguém tem, mas eu sei uma forma correta de lidar com o futebol, de lidar com as derrotas, com as frustrações, com a ansiedade, por trabalhar muito com isso e por tentar, de alguma forma, ajudar vocês que estão vivendo isso. Mas eu tenho 3 sobrinhos que praticam esporte. Você, inclusive, conhece os meus sobrinhos que praticam esporte. E eu, às vezes, não consigo ter esse pensamento profissional. Daquela. Um dos meus sobrinhos foi fazer uma avaliação esses dias, eu estava passando mal, querendo saber como que é, e ao mesmo tempo, ali, se fosse você, eu ia falar, Aline, mas ele tem 11 anos, vai dar tudo certo, mas o Bruno, tio, não consegue ter essa divisão. E aí eu vou te perguntar, você né, falou dos profissionais que ajudam o Paulinho, e aí eu acho que a UTB, a Futsal, que era o Conrado ali, eles estão dentro desse pacote. Qual a importância de você ter profissionais ao seu lado que te ajudam em momentos em que a mãe vai falar mais alto que a profissional, digamos assim, né? Mas qual que é a importância de ter profissionais ao seu lado para te ajudar nesse caminho que você acabou de falar que é muito longo? Eu já vivi situações assim onde eu estava muito ansiosa. Aí, por exemplo, mandei uma mensagem, né, pro Conrado. Aí ele vai falando, a pessoa que entende, ela vai falando e vai contextualizando tudo. Aí quando tu vê, realmente, Faz sentido. isso aqui faz sentido, isso daqui é só a minha ansiedade que tá me matando. Então, já vivi muitos momentos assim, em que ouvir, refletir e aceitar. Porque Sim, tem aquela escuta que você simplesmente você está falando e eu estou aqui só com o meu pensamento e não vai mudar nada. E eu sim, procurei até isso tentar mudar em mim. Poxa, se eu confiei nessa pessoa, se eu confio que ele tem uma agência, se eu confio que tem alguém para me ajudar, eu não posso dizer que é o que eu estou falando que está correto. Eu tenho que ouvir, entender, aceitar e praticar. E aí entra a uhum, importância dessas pessoas que vieram no nosso caminho. Então, desde pequenininho, graças a Deus, a gente teve muita coincidência de ter muita gente legal caminhando com a gente. Gente que olhou e que acreditou e que disse, vamos lá. E aí entraram vocês, né? Eu falo que eu nem te conhecia pessoalmente, mas parece que a gente se conhecia. Até o dia que a gente se sim, conheceu sim, pessoalmente.
Porque eu também, como eu falo muito, o paraense ele fala muito, e eu mais ainda, então eu vou contando a minha vida, eu falo as minhas lamúrias todas aí, a gente vai construindo essa relação, porque no momento é isso, é construir a relação com todas essas pessoas que estão passando nesse caminho. E, Aline, eu uso muito uma frase, que é o seguinte: eu não acredito em coincidência. Sim. Às vezes as pessoas elas entraram no caminho do Paulinho, de vocês, né, da família, porque tem coisas para serem, para acontecer. Então as pessoas precisavam estar no momento certo, na hora certa, porque é incrível. E aí eu vou falar um pouquinho de vocês, do que eu conheço. Quando a gente teve a ideia de fazer isso, uma dos nomes top na lista que eu conversei internamente para fazer foi com você, por conhecer a sua índole e por ter visto aquele dia que eu fui assistir o jogo, por ter visto a sua postura dentro do campo, que é uma postura de uma torcedora, mas é mais do que isso, é uma postura de uma mãe. Não vou falar que é isso que a gente espera de todo mundo, mas eu tenho certeza que você me contou uma história recente até, de um atleta que teve um problema familiar muito grande e que vocês se envolveram muito naquele problema familiar que ele teve. E não é só um envolvimento de uma amiga, eu percebia que era um envolvimento de uma mãe. É uma pessoa que, exatamente como você falou, que acolhe. E uma das coisas que a gente citou muito no nosso último podcast foi isso, respeito. Não existe hoje respeito, não existe o acolhimento. Então é bom conversar com pessoas que passam por isso, que sabem que o processo ele é longo, ele é dolorido muitas vezes, mas que está tudo bem passar por tudo isso, porque é algo que vocês escolheram, né? É importante ter vocês falando com a gente nesse momento, porque eu lembro quando a gente conversou com a mãe do Roberto, que já é um atleta profissional, que na época ele tinha saído do Inter, estava em Santa Catarina, se eu não me engano, e ela falava da saudade, mas uma saudade de um filho adulto, mas que uma mãe de um filho adulto ou de uma criança de 11 anos, a saudade de uma mãe, ela sempre existe, ela sempre está ali. E aí, conversando com a minha irmã, às vezes eu uso muito o exemplo de vocês, quando eu falo, a minha irmã morou uma época em Santa Catarina, a gente ficava a 600 quilômetros e achava longe. Vocês passam, eu não, nem sei quantos quilômetros de distância, e eu imagino o quanto isso dói, né? Ser mãe de jogador de futebol é difícil. É passar por momentos que só vocês sabem que vão passar. Eu dou muito, você falou que dá muito valor para o jogador de futebol. Eu dou muito valor para a mãe de um jogador de futebol, porque não é uma profissão fácil, né? É até uma sugestão que eu deixo aqui, né, para os clubes. Tentem chamar mais. Assim, no Santos eles têm, o serviço social tem feito umas reuniões legais, mas a gente precisa ser ouvida, precisa trabalhar o emocional das famílias, precisa ter uma boa estrutura familiar hoje para tornar um atleta, porque o caminho é muita coisa para desistir, muita coisa, muito mais fácil que vá para o lado do não. Então, se você não tiver uma base muito forte, bem consolidada, uma família com pensamento único e a gente não deixa, sabe, que interferências externas. Tem muita gente que deve rir da gente, deve achar a gente bobo. Ai, tá lá, estão pensando que estão com o novo Neymar na casa deles. E coitado, daqui a pouco eles voltam. Eu nunca deixei nada disso abalar o que eu sentia, o que o meu coração dizia como mãe. E eu só quero que ele mais tarde, sabe, diga assim, é, eu não consigo te falar que eu acho que não vai dar, entendeu? Então, não vou assim falar esse lado, porque eu estaria Sim. mentindo. Então, quando der tudo certo, que já deu, né? Ele já é hoje um atleta, mas que quando der, ele estiver estreando na Vila Belmiro, porque ele fala que um dos sonhos dele é jogar como profissional na Vila Belmiro, que ele olhe e diga assim, cara, em momento algum eu estive só. Apesar deles nem estarem lá presencialmente, da minha mãe não estar do meu lado, eu nunca estive só. Nunca, 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 porque é esse sentimento que eu tenho que passar para ele. E a gente, assim, tá disposto a tudo, mas também a gente está disposto a ser feliz durante o processo. Eu não admitiria que alguém não tivesse bem, porque isso ia me maltratar muito. Então, a gente foi organizando para que todo mundo estivesse feliz vivendo o processo, para que mais tarde a gente só não ficasse lá com aquele final. Eu não quero chegar lá Sim. no final e ter uma família totalmente destruída, né, uma família disfuncional, porque a gente viveu o processo de uma forma errada. Eu quero viver isso
como eu tenho que viver com as nossas Você não dores. quer um final feliz, você quer um processo feliz, Eu né? quero um processo e um final feliz. Eu quero que seja assim, claro, eu não sou hipócrita aqui, não tem vezes que eu estou muito mal. Claro, Tem vezes que eu claro. vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar e aí os meus pacientes me curam, eles me ouvem, eles gostam, eles querem saber, acompanham a história toda, dão parabéns, elogiam, falam da coragem. Então isso tudo vai dando força, né, pra gente, mas precisava estar todo mundo bem. E Sim. graças a Deus a gente tem conseguido. Eu até me coloco à disposição, meu Instagram tá lá, é só entrar no do Paulinho e vão me achar para conversar com outras mães. Quem tá com medo, quem tá com dúvida, quem tá pensando se não vai, tá com a oportunidade do teu filho, foi chamado num clube, cavalo selado às vezes só passa uma vez. Vai-te embora. Vai, porque Deus ajuda. Se você tiver ainda coragem, força, você vai conseguir trabalho, as coisas vão se ajeitando. Não deixa, porque eu acho que o arrependimento depois, esse daí a gente nunca vai ter como conviver. O não dar certo, o voltar, o ser dispensado, qualquer coisa assim, faz parte desse processo, pode acontecer. Mas se você não for e ficar pensando depois, ele teve a oportunidade, eu não fui, isso não tem como corrigir. Não tem. E o futebol, ele é precoce. Não dá para tu dizer assim, ai, não estou me programando, daqui a 4 anos eu levo meu filho para fora. Daqui a 4 anos pode ser que teu filho não tenha oportunidade. Hoje, com 15 anos, o menino Sim, é um jogador profissional. sim, Não com vai. certeza, com É, certeza. é novo mesmo, é com 10 anos, vai, cria coragem, pode falar comigo. Se tiver, eu converso com muitas mães, elas me pedem, a gente vai se apoiando, sabe? E vai dando certo. Olha, você fez igual o Paulinho. Você se antecipou, que ele é rápido. Eu ia te pedir uma mensagem para as mães e você acabou de fazer um corte maravilhoso, já que a gente está falando de YouTube, né? Você fez um corte É, maravilhoso. E é muito, eu acho que é muito. Você acaba de acolher, talvez, outras mães. Assim que o que você faz com o Paulinho, você acaba de fazer com outras mães oferecendo isso, porque eu imagino é, que deve ter uma rede de apoio. Muitas mães devem sentir falta de uma rede de apoio, né? De alguma coisa assim. eu já recebi relatos. Ai, Aline, a gente conversou. Olha, muito obrigada, tu me deste coragem, eu vou. E mães que foram, que foram. E aí hoje a gente troca figurinha. Ai, foi a melhor escolha que eu fiz, tá tudo bem e tal. Então, eu me coloco disponível, eu gosto de conversar sobre o tema, eu gosto de conversar sobre futebol, gosto de conversar sobre o que eu já vivi aqui, as dificuldades, tentando até dizer assim, faz isso, não faz aquilo, né? Sim. Porque já vamos terminar 2 anos agora, então algumas coisinhas a gente já viveu. E eu me coloco super disponível, super, super. O pessoal lá do norte, eles sabem. O povo de lá que vai fazer teste, eu fico torcendo. Cada menino que vai fazer teste, eu fico torcendo, porque é muito mais difícil. Isso, assim, é fato. É muito mais Sim, difícil. sim, Ainda não há essa visibilidade grande dos clubes de lá. Os clubes não são clubes formadores, né? Você tem sim, escolinhas, então, apesar de ser Remo, era tudo mantido pelos pais, né? Não é um clube formador. Espero que no futuro isso mude, porque tem muitos talentos. Hoje, por exemplo, no sub do Paulinho, eu acho que são 4 ou 5 meninos do Pará, só, caramba. só no sub dele. Então, para ver, né? Lá do norte, lá, e são de locais mais longe ainda do que Belém. Não são nem da capital, são até de Marabá, lá do local que o Paulinho foi. Mas vamos combinar uma coisa aqui, ali, rapidinho, só para a Ah, gente manter o contexto do camisa 10 Santista de Belém. Santista adora a camisa 10 de Belém, né? Tem o Giovani, sim, Messias e o Ganso. Se eu não tenho, sim. o Ganso também é de Belém, não é? É de Belém? Ou seja, camisa 10 do Santos. Bom, O estamos futuro falando a de Deus dois craques, pertence. né? O futuro a Deus pertence. Exato, Mas, exatamente. mas tem muito menino bom de bola por aí, pelo Brasil, né? Quando a gente anda nesses campeonatos, a gente vê, e é aí que eu paro, faço a minha oração e agradeço a Deus, porque é uma minoria que está aqui num clube desse, então é muita gratidão a Deus, muita, muita, muita. Aline, a gente já está caminhando para um encerramento. Olha só para você ver, para você ter uma noção.
O papo tá tão bom que já faz mais de uma hora que estamos aqui. Meu Olha Deus. como. Tá vendo como as coisas. Quando o papo é bom, a gente nem percebe. Taline, para encerrar, você fala tão bem, você já deu o recado para a mãe, como eu tinha me programado. Agora, manda uma mensagem para o Paulinho. E eu quero duas mensagens. Você consegue mandar uma mensagem para o Paulinho hoje e para o Paulinho daqui 20 anos? Olha, para ele hoje é dizer que eu tenho uma admiração enorme por ele. Ele me ensina todo dia o que é você buscar um sonho. E ver a dedicação, sabe? O compromisso que ele tem. Hoje eu estava deitada ainda, ele levantou e passou para o banheiro para tomar banho, se arrumou, estava pronto. E isso, assim, me orgulha de uma forma, mas me orgulha também saber que ele é um menino querido, que ele é um menino que ele consegue ser agregador, que ele consegue respeitar a hierarquia, tratar as pessoas de maneira correta, ser respeitoso, sabe? Sem deixar de ser safado, porque eu falava, eu não queria filho besta, eu queria filho sem vergonha, sem deixar de ser sem vergonha. Então eu tenho um orgulho tão grande, eu tô do lado dele. Se te falar assim, vai ter um jogo lá em Ribeirão Preto que vai ter agora e tu vai ter que ir andando, Aline. Eu vou andando. Eu vou fazer tudo, meu filho, que tiver ao meu alcance para que você realize seu sonho, porque eu sei o que tem dentro do coração do Paulo, que isso é genuíno, isso não é montado, é dele, é dele, é dele. Desde Uhum. muito pequeno ele fala a mesma coisa, meu filho nunca brincou de outro brinquedo. Ele chegava no aniversário dele, ele ganhava os brinquedos. Aí eu pegava, tava tudo lá, ele não brincava com nenhum, era só as bolas, os uniformes, eu colocava no alto e a gente ia dando nos aniversários, porque ele não queria outro brinquedo. Então eu sei o que é genuíno, eu sei o que está dentro do coração dele e eu tô aqui, eu, o pai, a irmã, a Ana, dispostos a tudo. Vai dar certo. Que demais. E eu senti a emoção daqui, viu, É, Ali? é, É uma emoção que eu percebo que é genuíno. Tudo que você fala de empresa, eu eu percebo que é de acredito coração. muito, 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 porque é dele, é dele, sabe? E o Paulinho de lá no futuro, né? Sim. Olha, seu moleque safado, deu tudo certo. Tu tá com um monte de dívida comigo. Tu tem que me bancar aqui na Europa. Eu quero que tu me pague mais viagens, tá? Vai me pagar cirurgia plástica, um monte de roupa. Eu vou parar de trabalhar. Eu trabalhei igual uma cachorra. E agora eu quero ficar só na vida boa. Agora quer ser a mãe de jogador. Eu quero ser legítima mãe de jogador. Aí eu vou ficar no meu Instagram só postando como é ser mãe de jogador. Ai, A diferença está nessas mensagens, sabia? E eu vou te falar o porquê. Porque tem muitas mães que não falam isso que você falou dos 10 anos, mas que talvez pensem isso. Se comportem, tem pessoas que já se comportam como mães e pais de jogador de futebol. E é isso que a gente tem que alertar. Hoje, com 11 anos, você é mãe do Paulinho, que você acabou de falar que você faz de tudo, que você vai continuar fazendo e sempre para a felicidade dele. Para que um dia, quando tudo der certo e ele for um homem adulto, aí sim você pode se aposentar desse cargo e ser a mãe isso. do jogador. Não, porque eu Eu tô ainda não tenho trabalhando esse demais. momento. Eu tô trabalhando demais, então eu vou precisar parar, né? Já vou estar velhinha assim, então. Que demais, Aline. E, Agradeço e demais a que sua ele me dê presença uma aqui. família linda, eu vou cuidar dos meus netos, vai ser a nossa casa cheia, vai ser só alegria. Imagine mini Como é Paulinhos hoje? correndo pela sua casa e falando que quer ser jogador de futebol, Pavó. E olha, o pior é que ele vai dar trabalho porque é bonito. Vai dar. Meu Deus do céu, não quero nem ver como vai ser essa fase, mas É o que tô você falou ali, pronta. né? O medo da puberdade, né? É. Porque tem muitos casos, né? Eu Sim. já ouvi, eu fico lendo, eu fico vendo histórias, então, meninos que se perdem, aí ficam desesperados por mulher, aí entra bebida, aí entra festa, entra a cabeça do cara, porque, né, quem já viveu uma paixão sabe, se tu tá no auge da paixão, tá tudo bem, ok, mas aí começou, pode, né? Aí não vai bem no jogo por causa disso, tem que ter uma cabeça muito boa, muito boa, muito É boa. o foco, né? Tem que saber o que você quer do começo ao fim. É, Porque vão aparecer muitas pessoas no meio do caminho para tentar tirar esse foco e aproveitar do que sim, você tem naquele momento. Então, você está certíssimo aí com a sua preocupação, digamos assim. mas vai dar certo.
Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Aline, queria te agradecer do fundo do coração. O papo foi muito melhor do que eu imaginava. Vai completar muito com o que a gente já conversou com o Fábio na semana passada. Deixar o espaço aberto para você deixar o seu recado final aqui para gente. Mas desde já te agradeço muito pela sua participação e vou te dar os parabéns. Não só pelo Paulinho, mas por tudo que você tem feito até aqui. A gente já tem contato há quase acho que 2 anos, alguma coisa assim. O tempo passa tão rápido, então a gente acaba se perdendo. Então eu percebo ali o respeito que vocês têm pelo Paulinho e a forma como vocês tratam não só ele, mas como todo o sistema que envolve, né, o futebol. Então, te agradecer muito e deixar o espaço aberto para um recado final, para a gente encerrar esse vídeo tão bom quanto foi o vídeo inteiro. Olha, foi muito legal eu ter falado aqui. É uma coisa que eu pensava até, que eu tenho vontade de fazer no meu Instagram mesmo, uma forma mais simples, uma conversa com algumas mães que eu conheci nesse caminho. Muitas mães me ensinam muito, eu aprendi muito sobre resiliência. Hoje eu abri o meu universo para ficou tão amplo, sabe? Ficou tão rico. Eu vivo tantas experiências, assim como eu vivo as experiências de pacientes minhas lá no meu consultório particular, que tem uma condição de vida X, eu venho para cá e vejo outras realidades. Isso foi muito enriquecedor para mim como pessoa. Uhum. É uma vontade até que eu tenho de conversar com outras mães, de expor, de contar, porque eu sinto que muitas vezes parece Sim. que não são valorizadas, né? Se esquece desse outro lado. Então, e me coloco à disposição, mais uma vez, para quem quiser, quem vier conversar, quem estiver passando por esse processo, eu tô lá, eu gosto de falar, pode falar, do meu WhatsApp, a gente conversa. Agradecer também ao TB pela parceria. Estava até falando do negocinho do Dia das Crianças. Às vezes são pequenas coisas que vocês, com uma empresa grande, com uma quantidade de atletas que vocês têm, conseguem fazer e que a gente se sente, né, prestigiado. Porque o caminho também ele é longo e ele é solitário. A gente também Uhum. precisa ter essa contrapartida dessas pessoas que caminham ao nosso lado e que mostre que elas se importam, que faz diferença, porque de repente, né, vocês tratam aí de jogador de seleção brasileira. Meu filho é um menino sub-11, então, né, poderia passar assim, vou escolher aqui, vou pegar meus atletas top, vou homenagear e esses aqui vão, né, vão estar no bolo. Mas não, vocês fazem questão de elencar atleta por atleta, né, das categorias mais novas até os mais tops da empresa. E é isso, agradecer, tá? Estamos por aqui. Já deixo um aviso embaixo, aqui, embaixo da linha, tá aparecendo o Instagram dela. Então o pessoal já pode pegar o Pode. arroba, já pode seguir o dela, já pode seguir o do Paulinho, que eu tenho certeza que vão ter papos bons. A Aline, é muito bom conversar com a Aline, por isso que eu trouxe isso para cá. Porque geralmente ele tem muitas trocas, então eu trouxe isso para mostrar para todo mundo esse bate-papo. Aline, obrigado, de coração. Obrigada, muito obrigada também, viu? Vou te mandar açaí. Por favor, beleza. Agradeço. Galera, chegamos ao fim, mais um podcast ATB, mais um papo incrível. Agora ouvindo do lado da mãe de um atleta de futebol que está nessa fase de iniciação. E como eu prometi no vídeo do Fábio, prometo no vídeo da Aline. Vem mais por aí esse mês. Fiquem atentos às nossas redes sociais, ao nosso Spotify, ao nosso YouTube, porque vem mais vídeo por aí sobre esse tema. Fechou? Galera, obrigado de coração. Faz aquilo que o Alec fala muito bem, né? Que segue. Siga nosso perfil no Instagram, no YouTube, no Spotify. E a gente se vê na próxima. Galera, obrigado e até mais.